Shalom, pessoal. Hoje é a 22ª letra do alfabeto hebraico, a última do alfabeto, a letra Tav. Uma letra apocalíptica. Com Tav também se escreve Bíblia. Quantas histórias você poderá contar, hein? Para os seus filhos, para os seus descendentes ou seus liderados, no seu ministério, na empresa, quem sabe. Se você obedeceu ao que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Você vai ter boas histórias para contar, porque até Yeshua enviou um anjo a João, pedindo a João que escrevesse para falar às 7 igrejas. Então é disso que nós vamos falar hoje nessa letra. Lembrando que o valor numérico dessa letra é 400 e que significa o selo de Deus, a verdade de Deus. Tav está marcando o fim de todas as coisas, como também o recomeço de alguma coisa. O fim, você pode ser condenado ou pode ser chamado de inocente. Então, olha só como foi comunicado a João. Deus revelou Yeshua, Yeshua pegou um anjo e mandou ir lá em João. E quando aconteceu do anjo chegar, João estava de costas e o anjo falou como uma voz de trombeta. No meio desse som, o anjo disse assim: Eu sou o Aleph e o Tav. E olha bem a observação. Foi no dia do Senhor em que João estava na ilha de Patmos que ele foi colocado lá preso por pregar o evangelho. Então, quando o anjo chegou, ele estava lá no dia do Senhor. Yeshua é o Senhor do sábado. Em espírito, ele ouviu uma voz forte, como essa trombeta. Essa voz chegou de repente, porque é assim que o Messias vai chegar à igreja no dia do arrebatamento. Trombetando, o anjo disse: Escreva o que você vê no rolo e envie às 7 igrejas. João olhou para trás e viu um menorá. Lembram da letra Men? Pois é, um menorá, os que representam os 7 Espíritos de Deus está ali no menorá. E que Jesus anda no meio dele. E diz o anjo: Eu sou Aleph e o Tav, a primeira e a última. E quando ele diz assim, este é o significado secreto. Para a primeira igreja, ele disse que abandonou o primeiro amor. Ele pede para parar e voltar ao amor inicial. Caso contrário, ele tirará o menorá do meio deles, o Espírito Santo. E se obedecermos, a promessa é comer da árvore da vida. À segunda igreja, ele diz são servos mais pobres, mas ao mesmo tempo ricos, porque eles buscam mais, são mais humildes. Ele pede fidelidade e perseverança pelo que vão sofrer. Perseverar até a morte, porque tinham muitos insultos na igreja. A terceira igreja, ele fala que existe engano, permite armadilhas contra o povo para os pecados sexuais e comer alimentos consagrados a ídolos. Para pensar um pouquinho, ídolos hoje? Sim. Será que o Papai Noel e o coelhinho não são ídolos? Consagrados a outros deuses? Para pensar, pessoal. Aí o anjo diz: a quarta igreja, comportamentos de Jezabel dentro da igreja, na mente e no coração. Está em Deuteronômio 27, 24, que mais Jezabel fazia? Falar contra o próximo nas costas, pelas costas. Maldito que atacar o próximo em segredo, um membro da comunidade em Israel falar mal do próximo é como um assassinato, é o que Jezabel fazia sempre. E o que acontece? O que eu presenciei?
Judeu, o verdadeiro judeu mesmo, ele não sai falando mal dos outros, não. E se ele sentar perto de alguém que tá falando mal, falar mal com ele, ele sai de perto na hora. Porque se a pessoa fala mal, vai falar mal dele com outro. A quinta igreja, ele fala pessoas que estão mortas espiritualmente nas igrejas, não buscam diariamente, levanta, come, deita, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Mortos ficam dependentes dos outros. A sexta igreja, ele alerta sobre a mentira também. E olha que interessante que o Senhor nos trouxe. Se dizem judeus e não são. Olha que perigo. Uma palavra que tem um sentido ambíguo. Ou seja, muitos falam, eu sou Israel de Deus. Bom, tem que voltar lá na letrinha, a letrinha Kof. O que acontece? Você é o Israel de Deus, mas você está orando 24 horas por dia, renovando as orações, ensinando o seu filho a ler a palavra, dando a vida pelo seu irmão. Você está sendo judeu como? Somos o Israel de Deus, mas está pagando o preço que judeu paga? Sendo rejeitado, oprimido? Bom, o que nós vamos fazer com isso? Algumas características dos ortodoxos que eu gostaria de falar, porque eu convivi com eles. Ensina a criança a palavra desde pequena a guardar a lei. As mulheres, onde elas vão no ônibus, no trem, na rua, elas têm um livrinho com orações, são salmos, não deixam a mente vazia. Guardam as festas, eles oram o Shema todo dia, 3 vezes no mínimo. Não só oram, como obedece. Ouve, ó Israel. Em Deuteronômio 6 ordena: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus está em primeiro lugar na sua vida, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. E está permanentemente no teu coração as palavras que ele te recomenda, e você tem ensinado aos teus filhos falando da mesma quando estiver na tua casa, quando você está andando, quando você deita, quando você levanta. E a sétima igreja, ele diz, que são aqueles que colocaram a confiança nas riquezas. Deus fala, deixa claro que deixaram o relacionamento e nisso ficaram mornos. É tempo de pensar, amados. É tempo de recomeço. Sugiram que aqueles que não entenderam voltem à letra Aleph. Baruch Hashem. Muito bom ter passado esses 22 dias com vocês, instruindo e sendo instruída a lei, a Torá, que significa instrução. Shalom e até o próximo vídeo.